A maioria imagina o inferno como um mar de chamas e enxofre, mas o que Jesus viu ali era ainda mais devastador, tão sombrio que ele falou mais vezes do inferno do que do próprio céu. Quando desceu aquele abismo, não foi como réu, mas como rei. A cada dia, cerca de 150 mil almas atravessam o limiar da eternidade. E segundo as palavras do próprio Cristo, a maioria entra por um caminho de tormento. O mais perturbador? Muitos sabiam da verdade. Ouviram sobre Jesus, talvez até entraram em igrejas, mas jamais se entregaram de verdade. No exato instante em que o corpo se cala, a alma desperta, e desperta em algum lugar. Para quem rejeitou o Salvador, esse lugar tem um nome apenas: tormento. Não é metáfora, é real. Jesus não apenas falou do inferno, ele esteve lá. E o que aconteceu nos primeiros 5 minutos abalou o submundo, porque o silêncio das trevas foi rasgado por um brado de glória. Portas se quebraram, correntes estalaram, e milhares de espíritos cativos ouviram a voz do Cordeiro, que também é leão. Ele não desceu para sofrer, mas para proclamar o que o céu já sabia e o inferno precisava ouvir. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Não há relógios ali, nem amanhecer, nem fim. A eternidade no inferno pulsa em uma repetição de dor, um calor que não queima para purificar, mas para consumir. Cada centímetro daquele abismo vibra com uma agonia antiga. O ar parece pesar, cheio de lamentos que não cessam, como um coro sem maestro, perdido no próprio desespero. Trevas conscientes. Não a ausência de luz, mas a presença sufocante de algo que odeia a luz. Uma escuridão que parece pensar, espreitar, desejar. E entre os que habitam ali, não há descanso, somente recordações. Memórias distorcidas, acusações internas, ecos de escolhas eternamente gravadas. Mas naquele dia, algo interrompeu o ciclo. Uma pausa sutil começou a crescer. Os gritos diminuíram, as sombras estremeceram. Era como se o próprio inferno percebesse que algo se aproximava. Uma presença tão real, tão santa, que as profundezas se curvaram antes mesmo de vê-la. O silêncio paira. A sensação não é de alívio, mas de expectativa. Como o instante antes de uma tempestade, quando o ar parece parar de respirar. Os senhores do abismo recuam. Os dominadores, que há milênios mantinham domínio sobre aquele reino de dor, sentem algo que não compreendem e que não conseguem conter. A atmosfera mudou, não por vontade deles, mas por imposição, como um decreto que atravessa dimensões. O chão espiritual daquele lugar estremece, como se a criação soubesse que seu Criador estava cruzando um limiar proibido. E então, ele entra. Não há clarões visíveis, nem explosões. Há apenas presença, incontestável. Como se uma memória esquecida da glória de Deus estivesse sendo reativada até nos recantos mais profanos. O próprio inferno se torna templo involuntário. E pela primeira vez desde sua queda, o submundo conhece algo mais poderoso que seu ódio: a autoridade de Cristo. Você já imaginou o que o inferno sente quando Deus entra? Não foi uma luz comum. Não era a claridade de um sol nascente, nem o brilho de estrelas distantes. Era uma luz que possuía consciência, direção, vontade. Uma luz que não pedia permissão para entrar. Ela invadia, penetrava, dominava, não se limitava às bordas do abismo, atravessava o próprio âmago do inferno como lâmina viva. Onde ela passava, os gritos cessavam, não por paz, mas por choque. Os espíritos caídos, os que haviam servido à rebelião original, os que se deleitavam em corromper e enganar, começaram a se retrair como animais diante de uma presença inominável. Algo que sua essência rejeitava, mas sua memória espiritual reconhecia. O que muitos esquecem é que os demônios não são ateus. Eles creram, eles viram, eles adoraram antes da queda.
E o que agora se apresentava diante deles não era um visitante. Era o Criador que eles traíram. A luz não os feriu fisicamente. Ela os expôs. Como se toda a mentira com que se haviam coberto, toda a pretensão de poder, toda a vaidade infernal fosse queimada pela verdade crua daquela presença. Porque a luz que ali entrou não era apenas brilho, era santidade condensada. A própria glória de Deus, encarnada no Filho, atravessando o império da condenação. O inferno, acostumado a ver vítimas entrarem em desespero, agora via o contrário, o próprio juiz entrando com domínio absoluto. Jesus não desceu como um prisioneiro, não caminhava como quem foge. Ele não era mais o homem ensanguentado da cruz, era o Cristo glorificado pela obediência até o fim. Ele desceu com um propósito, e cada passo naquele território escuro era um veredito. Os portões espirituais do inferno não rangeram por acaso. Eles sabiam, as trevas sabiam, porque onde ele pisa, tudo muda. Não havia canto do inferno onde sua autoridade não fosse percebida. Era como se a criação invisível, mesmo corrompida, ainda conservasse um reflexo de reverência. Até o caos se curvava. Os dominadores, que se achavam inabaláveis, se contorciam em pânico. Eles haviam testemunhado a crucificação. Haviam rido do aparente fracasso. Mas agora viam que a cruz não foi derrota, e sim trono. A morte não foi o fim, mas a chave. E Jesus, o Messias, o Filho de Deus, entrava agora como Senhor absoluto do tempo, da eternidade e do próprio inferno. Ele não foi recebido. Ele entrou. Como quem entra em casa. Como quem possui as escrituras do lugar e exige, em silêncio, o reconhecimento de sua posse. Os salmos antigos já haviam anunciado: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. Até o inferno está debaixo de sua soberania. Mas o mais assustador para os espíritos rebeldes foi perceber que Jesus não recuaria. A presença dele não era temporária. Naquele instante, ele se tornava o centro. Ele tomava o trono. E cada demônio, cada sombra, cada réu espiritual percebia que nada seria como antes. Você já imaginou como é quando até as trevas reconhecem que perderam o controle? Nada naquela descida foi improvisado. A entrada de Jesus no inferno não foi uma consequência trágica, nem um acidente cósmico. Foi uma missão, preparada desde antes da fundação do mundo. Escrita nas entrelinhas dos profetas, cantada nos salmos, anunciada nos sinais e símbolos da antiga aliança. O Cordeiro desceu como um guerreiro, mas sua arma não era o aço, nem o fogo, era a justiça eterna. E com ela, ele cumpria a promessa silenciosa que ecoava desde os tempos de Noé. Cristo também morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto na carne, foi vivificado pelo Espírito, e no Espírito foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. 1 Pedro 3, 18, 19. Espíritos em prisão. Quem eram? E por que Jesus pregaria a eles? A tradição ensina que ali estavam os justos do Antigo Testamento, os que morreram na esperança do Messias, mas antes que o véu fosse rasgado. Eles não estavam no inferno de condenação, mas no seio de Abraão, separados do tormento, aguardando o dia da redenção. Abel, morto por inveja. Noé, justo entre gerações corruptas. Moisés, que viu a glória pelas costas. Davi, que chorou e esperou. Isaías, que anunciou o servo sofredor. Ali, no silêncio expectante da espera, estavam os que creram sem ver, os que confiaram na promessa que ainda viria. Mas havia também outro tipo de prisioneiro: anjos rebeldes, espíritos sombrios acorrentados, os que ultrapassaram limites e foram detidos até o juízo final. A Escritura os menciona em Judas 1:6.
Quanto aos anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a sua morada, ele os tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Jesus desce a esse lugar para proclamar, não para negociar, não para evangelizar. Ele proclama, como quem publica um decreto real diante de um exército derrotado. Sua voz não era convite, era sentença. Aos justos era a resposta esperada, a promessa cumprida. Aos rebeldes era o fim do engano, a ruína do império da morte. Cada palavra dita por ele naquele abismo tinha o peso do próprio verbo. A palavra viva falava e o universo espiritual estremecia. A missão não era salvar os demônios, era selar a vitória diante deles e libertar os que haviam crido. Os santos do passado, os humildes da promessa, os silenciosos fiéis. O inferno não entendeu a profundidade daquela visita. Ele pensava que Jesus vinha como vencido, mas o que ele carregava era a plena justiça. E ao pisar naquele lugar estabelecia o início do fim. Não apenas um resgate, mas um julgamento. A cruz foi o altar, a descida, o tribunal. Ali se cumpria a profecia de Isaías. Com justiça julgará os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11:4. No silêncio das profundezas, a justiça falou mais alto que o ódio. Você já se perguntou o que sentiram os cativos justos ao ouvir aquela voz? A palavra já havia sido pronunciada no Calvário. 3 sílabas em aramaico, um fôlego final que pareceu derrota aos olhos humanos. Tetelestai, está consumado. Mas quando essa mesma palavra atravessou o véu da carne e penetrou os domínios espirituais, ela não soou como um suspiro. No inferno, ela ressoou como trovão. Ali, no coração das trevas, onde toda luz é rejeitada, a palavra voltou a ser pronunciada. Não como eco, mas como sentença. O mesmo verbo que no princípio havia dito, haja luz, Gênesis 1:3, agora dizia, está consumado. E essa declaração pronunciada na presença dos cativos e dos condenados rompeu os tecidos invisíveis entre eternidade e tempo, entre esperança e desespero, entre glória e trevas. Está consumado não era uma expressão de fim, era o início do novo governo. Era a assinatura de Deus no decreto de vitória. Os muros espirituais daquele reino maligno começaram a ruir, não em pedras, mas em autoridade. A estrutura invisível do império da morte, construída sobre mentira, acusação e medo, começava a colapsar. E cada espírito maligno ali presente compreendeu o que aquela palavra significava. O preço foi pago. A dívida foi encerrada. A separação foi vencida. Jesus não negociava com o inferno. Ele o desmantelava. Ali, naquele ponto sem retorno, o cordeiro que havia sido morto se revelava como o leão da tribo de Judá. Aquele que carregou o pecado do mundo agora apresentava as chagas como evidência, não como marca de fraqueza, mas como troféu. E no som sagrado da sua voz, o universo espiritual inteiro se reconfigurava. O silêncio, antes espesso, se partiu. Era como se o próprio inferno reconhecesse que uma era havia terminado. E cada palavra dita por Cristo ali repercutia até os céus. Não era um discurso, era um decreto eterno. João ouvira isso antes. Viu um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Apocalipse 5:2. Agora a resposta se apresentava não com pergaminhos, mas com autoridade viva. O Cordeiro é digno. Ele desceu, proclamou e selou. Não restava argumento aos espíritos acusadores. Eles, que usavam a culpa como arma, que jogavam memórias contra os frágeis da terra, agora viam sua maior ferramenta ser retirada.
O sangue do Cristo inocente havia coberto o pecado dos culpados, e diante disso não havia apelo, apenas silêncio e recuo. A palavra de Jesus atravessou dimensões, foi ouvida pelos que esperavam, temida pelos que dominavam, celebrada pelos céus e gravada nos anais da eternidade. Quem ouviu essa palavra no inferno nunca mais foi o mesmo, porque ali, na boca de Deus, está consumado, não era um fim. Era o início de uma libertação que nenhum poder das trevas poderia conter. Você já imaginou que há uma sentença que os próprios demônios não ousam contestar? O inferno não teme o homem, não se abala com pregações vazias, nem com palavras ocas. As sombras conhecem a linguagem da mentira, pois dela se alimentam. Mas há uma linguagem que os demônios não suportam, a presença viva da verdade. E naquele dia ela desceu em forma humana, glorificada pela obediência, coberta pela santidade e armada com autoridade. O grito sagrado está consumado. Ecoava ainda pelas entranhas do abismo quando a reação começou. Não houve resistência, houve colapso. O pânico se espalhou entre os espíritos caídos. Aqueles que haviam assistido à criação, que haviam conspirado desde o Éden, agora tremiam diante daquele que se apresentou não como mensageiro, mas como rei. Demônios, outrora senhores daquele reino, agora se contorciam. Eles, que manipulavam multidões, que influenciavam impérios e corações, agora viam sua própria estrutura espiritual se desintegrar. Eles reconheciam, não porque queriam, mas porque não podiam negar. Sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Já haviam gritado em outros tempos, Marcos 1:24, quando Jesus pisava entre os homens. Agora, nas profundezas, a mesma verdade se impunha com ainda mais peso. O abalo não era apenas emocional, era ontológico. A essência dele se via diante da essência do eterno. E tudo o que não era luz, tudo o que era mentira, se desfazia diante dele. A Escritura afirma: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:9 e 10. Naquele momento, a profecia se cumpria literalmente. Joelhos invisíveis se dobravam, não por amor, mas por obrigação espiritual, não por redenção, mas por reconhecimento da derrota. A presença de Cristo os fazia lembrar do trono que abandonaram, lembrar da glória que perderam, lembrar que jamais poderiam vencê-lo, e o abismo se tornou sala de trono, ainda que por um breve tempo. As correntes do medo que eles usavam contra os homens agora os envolviam. O olhar de Jesus, puríssimo, queimava sem fogo. As suas palavras, sem aumento de tom, tinham mais peso que todas as ameaças que eles haviam proferido por séculos. Era o tempo da humilhação dos soberbos. Era o tempo em que os acusadores eram calados pela presença. O tempo em que as trevas precisavam se afastar, mesmo em seu próprio território. Não havia como resistir, porque ele não viera com argumento. Viera com vitória. A cruz era agora evidência. E o inferno, acostumado a manipular fraquezas, via-se diante da perfeita força. A força do amor obediente, do sangue inocente, da missão cumprida. Ali, toda a altivez demoníaca se desfez. Como torres de areia diante da maré, o império das sombras reconhecia o rei, e ainda que não o servissem, tinham que se curvar. Você já pensou no que significa fazer tremer até os que antes se achavam senhores da eternidade alheia? Não houve batalha, houve imposição. Quando Cristo se ergueu no centro das trevas, não empunhava espada nem gritava ameaças. Sua simples presença era veredicto. E naquele instante absoluto, algo inédito aconteceu. Pela primeira vez desde a queda do Éden, o domínio da morte foi transferido. A autoridade que Adão entregara, o Cordeiro retomava, mas não por força, e sim por direito.
porque o preço já havia sido pago na cruz. O véu do templo se rasgara, o sangue escorrera, e agora, diante do trono da morte, o rei exigia o que era seu por justiça. No livro do Apocalipse, João relata essa verdade velada. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 17 e 18. Essas chaves não eram símbolos decorativos, eram instrumentos espirituais que definem destino, selam juízo, libertam ou encerram. E agora estavam em mãos perfuradas pelos cravos. A presença de Jesus no abismo não era visita, era tomada de posse. As estruturas espirituais, que por milênios mantiveram almas em cativeiro, foram submetidas. A soberania mudou de mãos. O abismo, que antes se vangloriava de sua inviolabilidade, foi encontrado vulnerável. Não houve resistência. O inferno não discutiu, porque aquele que ali estava não era criatura, mas o Verbo eterno. A autoridade não lhe foi emprestada, era dele desde o princípio. Imagine o que significam essas chaves. Cada alma que caminha na terra carrega um destino. E antes daquele dia, o fim de todos estava aprisionado sob o selo da morte. Mas agora, há um acesso. A eternidade não é mais um mistério vedado. Ela se abriu por dentro. Cristo, ao segurar essas chaves, passou a reger o trânsito das almas. Ele decide, ele chama, ele sela. As trevas, por mais densas, já não ditam as regras. O medo, por mais profundo, já não reina absoluto. As portas que antes pareciam finais, agora são passagens redimidas. Não há condenação para os que estão nele. E o mais extraordinário é que essa tomada de autoridade não ficou restrita ao mundo invisível. Ela começou a se manifestar entre nós. Vidas antes dominadas por vícios inquebrantáveis começaram a experimentar libertação. Lares marcados por maldição hereditária passaram a respirar paz. Povos inteiros, antes entregues a ritos de desespero, passaram a reconhecer o nome que está acima de todo nome. Porque o que Cristo fez nas profundezas alterou também as superfícies. O que foi vencido no invisível agora molda o visível. Não há região da existência onde ele não possa entrar. Nem abismo interior onde sua luz não alcance. E se ele possui as chaves da morte, então não há lápide que o limite, nem culpa que o impeça, nem passado que o detenha. Você já se deu conta de que essas chaves mudaram tudo? Que aquele que entrou sozinho no domínio da perdição saiu com o mapa da eternidade nas mãos? E que agora ele caminha entre nós, abrindo destinos, libertando prisioneiros da alma, resgatando os que estavam à beira do abismo? O rei não voltou apenas com troféus, ele voltou com acesso. O que acontece quando a porta que nunca se abria é escancarada de dentro para fora? Por séculos, o silêncio havia reinado entre os justos adormecidos. Eles esperavam. Desde os dias de Abel, o sangue inocente derramado gritava por justiça. E ao longo das eras, outros se juntaram àquela multidão invisível. Patriarcas, profetas, reis arrependidos, mulheres de fé, mártires silenciosos. Todos tinham algo em comum. Não conheceram a plenitude da promessa, mas creram como se já a tivessem tocado. Eles estavam no chamado seio de Abraão. Uma realidade velada, separada do tormento, mas ainda sem acesso pleno à glória. Ali, onde o tempo parecia suspenso, eles aguardavam aquele que os tiraria não apenas da morte física, mas da limitação espiritual. E então ele chegou. Cristo não apenas proclamou, ele agiu. O Rei não apenas falou aos céus e aos infernos, ele destravou as portas. A Escritura insinua esse momento com uma profundidade que só se revela aos atentos. Tu subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Salmo 68, 19. E o apóstolo Paulo, iluminado por essa revelação, diz:
Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4, 9, 10. As portas quebraram, não com explosão, mas com soberania. E o êxodo começou. Um êxodo como nunca se viu, não de corpos, mas de almas, não de escravos humanos, mas de espíritos justos, guardados até o tempo determinado. Imagine a cena: Moisés, que guiou o povo pelo deserto, agora era guiado pela própria luz encarnada. Abraão, que recebeu a promessa, agora via seu cumprimento. Isaías, que profetizou o servo sofredor, contemplava seu rosto. Ana, a profetisa que esperava no templo, agora era conduzida ao Santo dos Santos eterno. Todos os que creram, todos os que esperaram, todos os que não se dobraram às trevas, todos saíram. As almas libertadas formavam uma procissão sagrada, e enquanto o inferno ruía atrás deles, a glória os atraía adiante. O céu os recebia, o trono os aguardava. A eternidade reabria suas portas, não apenas para receber, mas para coroar. Os antigos justos, esquecidos pela história, mas lembrados por Deus, agora participavam da plenitude. O Cordeiro à frente, conduzindo seus amigos à morada definitiva. Esse foi o primeiro fruto da ressurreição, a colheita dos que plantaram em esperança, a entrada definitiva dos filhos prometidos. Nada foi simbólico, tudo foi real, porque o sangue de Cristo não compra apenas tempo, ele compra eternidade. Você já parou para pensar que naquele dia, enquanto o mundo dormia, o céu estava recebendo os maiores heróis da fé, libertos pela mão do próprio Salvador? A vitória que ecoou no coração do inferno não ficou confinada às profundezas. Ela irrompeu sobre a terra de maneira silenciosa, majestosa e definitiva. Ao descer ao abismo, Cristo não apenas triunfou no espiritual, mas transformou para sempre a herança de toda a humanidade. O mundo jamais seria o mesmo. Desde o princípio, o homem viveu sob a sombra da queda, a maldição, a dor, a injustiça, o medo da morte. A terra gemeu com trabalho, as lágrimas brotaram com inevitabilidade, e o coração humano ansiou por redenção. Mas naquela descida ao inferno, Jesus levou consigo não apenas justiça, ele levou esperança, reconciliação e a promessa da restauração total. Ele tomou para si o juízo final e abriu caminho para a libertação. E mesmo que muitos não soubessem o que acontecia naquele instante eterno, o cosmos inteiro percebeu. O reino do céu havia invadido a estrutura da existência criada. Toda a criação, ainda que corrompida, se reconciliava com seu propósito original. A derrota da morte mostrou à criação que o Criador permanecia soberano sobre tudo. Os céus espirituais cantavam. As hostes celestiais, sempre à frente da Trindade, testemunhavam o triunfo. Nas moradas invisíveis, cânticos de glória preencheram o céu novo e a terra nova. E na terra física, mesmo quem nunca viu o templo, começou a sentir a presença de uma herança invisível, uma vida que transcende o poder do túmulo. Porque a vitória de Cristo no abismo inaugurou uma nova criação, uma realidade onde o pecado não é mais palavra final. A herança se manifestou de muitas formas. Nos corações, uma paz sem explicação. Na esperança, uma certeza inquebrantável. Na vida cotidiana, sinais de que a morte não retém, que o amor é mais forte e que até a natureza aguarda a consumação. Mesmo o solo da terra, que um dia sentiu o peso da queda, agora palpita com o sopro do Espírito. Vida surge onde antes havia desespero. Almas se levantam onde sombras antes prevaleciam. A morte perdeu a reivindicação absoluta. A ressurreição de Cristo e a descida ao inferno demonstraram. Ele tem autoridade para julgar e poder para restaurar. A depravação humana começou a ser remida.
E ao tomar as chaves, ele permitiu que os cativos escapem da escravidão espiritual. Assim, aqueles que o aceitam participam da herança do céu, experimentam a libertação interior e, por fim, caminham como cidadãos de duas realidades, a visível e a eterna. Essa herança invisível não se dá apenas no outro lado. Ela muda o modo como vivemos hoje. Porque se a morte já não é o fim, então há propósito em cada gesto de amor, cada palavra de paz, cada ato de perdão. A chamada do Evangelho ecoa com ainda mais força. Viver como ressuscitados, proclamar que o Cordeiro venceu e expandir o reino no cotidiano. A tendência natural daqueles que conhecem a verdade não é se esconder nas sombras, mas levar a luz aonde houver brechas de escuridão. A terra repentinamente ganhou um novo protagonista. Não o sofrimento, nem o medo, mas a esperança do reino eterno. Os filhos de Deus passaram a ser agentes dessa transformação invisível. Onde havia conflito, começaram a surgir reconciliação. Onde havia medo, surgia coragem. Onde havia desespero, surgia fé. O submundo perdeu terreno não por guerra, mas pela glória viva residindo na terra. E mesmo que ainda haja luta espiritual, agora há uma certeza inabalável. O rei levou a vitória ao território inimigo e retornou sendo senhor de tudo. O idioma da eternidade se tornou falado na terra. A profecia se cumpriu plenamente. O anjo forte desceu do céu, envolto em nuvem, e sobre sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Apocalipse 10, 1, 2. Ele tomou posse dos mares, dos céus e da terra. A nova ordem começava. Visualize a terra sendo invadida por uma luz imperceptível, mas irresistível. Povos inteiros levantando os olhos para um céu que os convida. Vidas transformadas pela fé, que rompeu correntes. Famílias libertas do medo que escraviza. Almas que despertam para sua herança espiritual, vivida na plenitude do Espírito Santo. E tudo isso começou quando o rei atravessou o limiar e pronunciou: "Está consumado", no coração do inferno. Porque a cruz não foi um pôr de sol sombrio, foi o alvorecer do reino. A descida ao abismo não foi o declínio do Messias, foi a proclamação da autoridade final. Uma autoridade que agora pertence a quem crê. E se você está ouvindo isso agora, saiba que há uma herança esperando por você. Não uma herança de riquezas terrenas, mas uma herança de vida, poder espiritual, propósito eterno e reconciliação com Deus. Essa herança foi conquistada por aquele que desceu ao silêncio das trevas e se levantou como rei para sempre. Se essa revelação tocou sua alma, se ela ressoou como esperança em seu coração, então não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado, ative o sininho para receber cada novo testemunho poderoso e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade oculta, porque a vitória de Cristo no inferno não é apenas história antiga, é herança viva para hoje. Você foi chamado para viver a herança do Rei.